Amados irmãos, o estudo da nossa manhã tem como tema o juízo de Deus sobre os ímpios. Porém, antes de passarmos para a leitura do texto, nós vamos recapitular alguns pontos que temos apresentado aos amados irmãos aqui, nessa nossa série sobre as 7 trombetas. Vamos lembrar que na mensagem anterior vimos que Satanás recebeu a autoridade da parte de Deus para abrir o poço. Isso implica que nós hoje vivemos já os últimos dias, e nesses períodos que nós denominamos biblicamente dos últimos dias, os últimos tempos, nós vivemos em uma luta espiritual. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Então, os últimos tempos da igreja é caracterizado por uma luta espiritual intensa. Segundo, os demônios não podem tocar aqueles que têm recebido o selo de Deus. Então, na aula passada, nós vimos que todos os eleitos, todos os salvos, todos aqueles redimidos pelo sangue do Cordeiro, têm o selo de Deus. Logo, portanto, nós não podemos ser possuídos por espíritos demoníacos. O maligno não pode nos tocar. Ele arma ciladas, ele investe contra os salvos, contra os eleitos, mas ele não pode ler a nossa mente. Ele não pode se apoderar do nosso corpo, porque o selo de Deus, que é o seu Santo Espírito, está sobre a nossa vida. Portanto, que fique em alto e bom som gravado a todos. É impossível que um crente seja possuído por espíritos demoníacos. E a 6ª trombeta, ou o 6º selo, traz a morte aos ímpios, e é o que nós vamos discutir e analisarmos nessa manhã. Não vamos ler todo o texto, porque à medida em que formos fazendo a exposição, naturalmente nós vamos lendo cada um dos versículos que compõem esse bloco aqui. A primeira lição que nós aprendemos nessa manhã é que o juízo de Deus sobre os ímpios é resultado das orações dos santos. E eu vou fundamentar esse meu argumento à luz do versículo 13, que é o primeiro versículo do nosso estudo nessa manhã. Por favor, acompanhe na sua Bíblia ou o texto aqui em tela. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Vamos analisar essa frase aqui? Primeira lição que nós aprendemos à luz desse texto aqui: a voz que se ouve nessa passagem do versículo 3 é a voz da oração da igreja, é a voz dos santos. E como é que eu posso fundamentar esse meu argumento? Como é que eu posso fazer tal afirmação? Por gentileza, voltem ao capítulo 8, versículos 3 e 5, por favor, capítulo 8, 3 e 5. A palavra do Senhor assim nos diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Incensário, todos sabem o que é? Não, muito bem. Então, é um objeto na qual coloca-se dentro, pode-se colocar carvão, pode-se colocar algumas ervas aromáticas, e o sacerdote, ele balança aquele objeto, e conforme ele vai balançando, vai exalando um cheiro, emitindo uma fumaça. Então, esse objeto sagrado, ele era usado em cerimônias religiosas judaicas, ok? Também outras religiões também faziam uso. No catolicismo romano até hoje se faz uso do incensário, né? Então, quando um sacerdote romano ele chega à frente da igreja, ou principalmente quando o bispo visita uma igreja, vão à frente alguns jovens balançando ali o incensário, e aí sai aquela fumaça, tem aquele cheiro, né? Então esse é um objeto sagrado, podemos assim denominar, usado em cerimônias religiosas, ok? Muito bem. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, o trono onde Deus está, é o lugar que Deus se faz presente. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha só, versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso acompanhada com as orações dos
santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Então, à luz desse texto, o que nós entendemos? Que Deus ouve a oração da igreja, porque a igreja, nesses últimos tempos que nós já estamos vivendo, ela está sob o ataque de Satanás, a igreja está sob perseguição. Então Deus ouve o clamor da igreja e responde à oração da igreja, trazendo juízo sobre os ímpios. E isso para nós é confortante, principalmente quando nós enxergamos e temos visto tantas notícias que afrontam a santidade, a pureza, a retidão e a glória do nosso Redentor Cristo Jesus. Então, para aqueles que têm acompanhado o noticiário, lembre-se de que os grupos que memeiam do nome de Cristo Jesus, que zombam de Cristo Jesus, a oração da igreja, ela é ouvida por Deus. Deus não deixará impune aqueles que zombam do seu Filho. Então é importante que nós também tenhamos conforto. Eu sei que há determinados momentos que o silêncio de Deus pode produzir em nosso coração incredulidade, porque nós olhamos tantas zombarias envolvendo o nome de Cristo Jesus, e em determinados momentos nós perguntamos: Senhor, por que Tu não manifesta a Tua ira? Por que o Senhor não derrama sobre os ímpios o cálice da Tua ira? O que eu e você precisamos entender é que haverá um momento que isso há de acontecer, e as orações da igreja estão sendo ouvidas. Segunda lição que nós aprendemos: a voz procede dos 4 ângulos do altar, ou seja, Deus ouve as orações de todos os povos. Então, quando nós falamos sobre os 4 ângulos, norte, sul, leste, oeste, ou seja, de todas as extremidades da terra, Deus ouve a oração da sua igreja. Não há um canto, não há um lugar, não há uma oração feita pela igreja que Deus não há de ouvir. Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a oração do corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Rapidamente uma nota aqui. Lembremos que Deus, Ele só ouve a oração daqueles que são seus filhos. Deus não ouve todas as orações. Deus ouve a oração daqueles que lhe pertencem, daqueles que têm o selo de Deus, daqueles que, pela mediação do Espírito Santo, se achegam à presença do Pai. E eu posso fazer essa afirmação justamente com base nesse texto que nós conhecemos. Quem é o nosso mediador? Quem é o nosso intercessor diante do Pai? Quem leva as nossas orações ao trono do Deus Altíssimo? O Espírito Santo. Agora a pergunta que eu faço à igreja: todos os homens têm o Espírito Santo? Quem possui o Espírito Santo? Os eleitos. Então, mais uma vez, fica bem claro que Deus só ouve a oração daqueles que lhe pertencem. Privilégio. É importante que nós entendamos que isso é um privilégio da parte de Deus. Mas rapidamente eu vou estender um pouquinho esse assunto, porque alguém pode falar: mas pastor, espera aí, eu já vi situações em que fulano de tal que é um ímpio, fulano de tal que é extremamente desonesto, ele até num determinado momento, ele busca a Deus, e Deus ouve a sua oração. Ele não crê em Cristo Jesus, ele não crê em nada, mas ele estava no desespero, e ele orou porque tinha um familiar doente, e Deus atendeu. Não, Deus não atendeu às orações. Deus manifestou a sua graça. Dentro da teologia, preste bem atenção nisso, nós temos o conceito de graça especial e graça comum. Por exemplo, a cura de uma enfermidade é graça comum. Um emprego é graça comum. A admissão num concurso público é graça comum. Então isso Deus dá a todos, aos bons e aos maus. Então, se porventura isso aconteceu, não foi por causa da oração. Isso aconteceu manifestação da chamada graça comum. Terceiro ponto que eu chamo a sua atenção: as grandes intervenções de Deus na história são resultado das orações dos santos. Lembremos desse texto de Êxodo capítulo 3, versículos de 9 a 10,
o povo estava aflito por causa da escravidão imposta sobre eles. Os egípcios haviam dominado os judeus e estavam ali humilhando, trazendo um grande jugo de escravidão sobre estes. Eles oraram, e o texto diz que Deus lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, e por causa da sua aliança, Deus ouviu a oração do seu povo. E Deus resolveu então enviar Moisés, levantar Moisés, constituir Moisés como grande libertador. Talvez a gente se pergunte, mas espera aí, pastor, as orações elas mudam a vontade de Deus? As orações elas não mudam a vontade de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que as grandes intervenções de Deus na história acontecem mediante as orações. Mais uma vez, nós deparamos aqui, né, Elcio? Atenção, soberania de Deus e responsabilidade humana. Qual que é a nossa responsabilidade? Orar. O que é o dever da igreja? Clamar. O que é a responsabilidade do povo santo? Crer que por meio das orações há de acontecer as grandes intervenções de Deus na história. Soberania de Deus. Nós não cremos num Deus inseguro, que precisa ser orientado pelas nossas orações. Nós cremos num Deus que escreveu a história e que tem o pleno controle da história em suas mãos, e que todas as coisas acontecem de acordo com a sua soberana e santa vontade, no tempo determinado por Ele. Todos concordam com isso? Mas a despeito dessa verdade, a nossa responsabilidade é orar, crendo que a vontade de Deus ela é santa, perfeita e soberana. Mas o que nós precisamos crer de todo o nosso coração, e guarde isso, igreja, as grandes intervenções de Deus na história aconteceram mediante a oração da igreja. Você pode acompanhar isso claramente em todas as escrituras. A segunda lição que nós aprendemos nessa manhã: o juízo de Deus é executado por 4 anjos que estão juntos ao rio Eufrates. É o versículo 14, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Diz o seguinte: dizendo ao sexto anjo, o sexto anjo que tocou a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Vamos fazer aqui algumas considerações. A primeira delas, foi justamente no rio Eufrates, onde ficava o Éden, que os poderes satânicos se levantaram contra os nossos pais. Estão lembrados disso? Volta lá para Gênesis 2,14, por favor. Gênesis 2,14. Não, vamos começar no versículo 10. Gênesis 2, 10 a 14. Nós estamos hoje literalmente do Gênesis ao Apocalipse, né? Ou do Apocalipse para o Gênesis. Então hoje alguém pode falar assim: o pastor hoje passeou na Bíblia, ele foi do Apocalipse ao Gênesis, ao contrário aqui, né? Vamos lá, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Gênesis 2:11. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a prata de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o rio que circunda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Então, amados irmãos, só relembrando, essa aí é a geografia do Éden, aonde se encontrava o jardim do Éden, aonde o mal se manifestou na história da humanidade, geograficamente falando, no jardim do Éden. Então, é importante que a gente entenda aqui, não é literal nesse sentido, senão alguém vai pensar que nas 4 extremidades do rio Eufrates tem uma corrente e tem anjos amarrados ali. Não é esse o sentido. O que o apóstolo João está mostrando é que foi neste lugar que, na história da redenção, o mal se manifestou. Então, uma leitura literal desta passagem
pode fazer com que nós aqui desenhemos essa imagem, né? Nas pontas do rio tem anjos amarrados ali. Não é isso que o apóstolo João quer dizer. O apóstolo João traz à memória dos seus leitores, só lembrando que eram judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, que tinham um entendimento quanto a essa verdade, que o mal se revelou ali. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção: o Eufrates torna-se a materialização de uma barreira, atrás da qual se represam tragédia, juízo, barrados por Deus ou liberados por Ele. Isaías capítulo 8, versículos 7 e 8. Isaías 8, 7 e 8. Nós vamos hoje vendo várias passagens para nós compreendermos o sentido do texto. Isaías 8, 7 e 8. Isaías 8, 7 e 8. Diz o seguinte: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Versículo 8: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, dentro da literatura judaica, é importante que nós entendamos isso. O Eufrates era uma divisão entre o bem e o mal. O que nós encontramos da além do Eufrates, segundo os relatos históricos da Bíblia? A Síria, a Babilônia, todos os demais reinos que fizeram oposição a Israel, ao povo de Deus. Então, quando um judeu, ele ouvia, da além do Eufrates, ele fala, não vem coisa boa. De lá vêm os nossos inimigos. De lá vêm aqueles que nos perseguem em toda a história. Então, o Eufrates, ele tem toda essa simbologia dentro da leitura judaica. É como se fosse a divisa entre o bem e o mal. Daqui temos o povo santo, da além do Eufrates temos os inimigos do Deus Altíssimo. E no texto, versículo 14, Apocalipse 9, 14, que é o nosso texto aqui, esses anjos caídos atingirão todo o mundo. E mais uma vez, o número 4, dentro da literatura judaica, faz alusão à totalidade, ou seja, o juízo de Deus sobre os ímpios será total e não parcial. O que isso quer dizer? Que todos os ímpios, todos eles, serão alvos da ira e da justiça de Deus. Nenhum há de se escapar. Nenhuma ofensa a Deus e ao seu Filho há de ficar impune. Todos os zombadores, todos aqueles que ridicularizam o Cordeiro de Cristo Jesus, serão alvos da justiça divina. Então, o texto do Apocalipse traz esse conforto, em saber que a justiça de Deus ela será plena e completa. Só lembrando o propósito do livro do Apocalipse, como nós vimos nos estudos anteriores. Não é de assustar, não é de trazer medo, mas é de encorajar a igreja na sua jornada aqui na terra, sabendo que mesmo diante de lutas e dificuldades, Deus há de guardar o seu povo e Deus há de manifestar o juízo sobre os ímpios. Terceira lição que nós aprendemos aqui nesta manhã: o juízo de Deus desencadeia-se no tempo determinado por Ele. Vejam vocês, versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos, esses anjos caídos, que se achavam preparados, olha só que interessante, para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Prestem bem atenção no texto aqui. Foram então soltos, esses 4 anjos, que estão ali naquela região do Eufrates, que nós já falamos, que representam um mal, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Lições que nós aprendemos aqui nesse texto. Primeiro,
Deus exerce a sua soberania sobre os agentes da destruição, que são esses anjos caídos. Esses anjos somente foram libertados no tempo determinado por Deus. Então, mais uma vez, o que o apóstolo João quis mostrar aos seus leitores e que hoje nós aprendemos: Deus, ele tem um controle absoluto de toda a história. No tempo exato, na hora de Deus, no minuto determinado pelo Senhor, todos os ímpios, eles hão de pagar pelos seus pecados que cometeram contra o Redentor e contra o Pai Altíssimo. Segunda lição que nós aprendemos: Deus exerce a sua soberania no tempo. Nada acontece sem que seja no tempo determinado pelo Senhor. A beleza dessa narrativa é nós observarmos que até os agentes do mal, podemos assim dizer, são usados por Deus para que Deus cumpra os seus planos redentivos. O que eu quero dizer aqui, em outras palavras: até os demônios cumprem os propósitos redentivos de Deus na história. Vou repetir isso: até os demônios cumprem os propósitos redentivos de Deus na história. O mal, Satanás e seus anjos, não são forças sem controle. Uma leitura equivocada, até produzida pelo movimento de batalha espiritual dos anos 90, levou a igreja a essa compreensão de que o mal, os anjos caídos, são forças existentes que agem livremente, como se não tivessem nenhum freio, como se não tivesse nenhum controle, e não é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que esses agentes do mal são poderosos, porém, ao mesmo tempo que eles são poderosos, eles são extremamente limitados. Eles só poderão agir de acordo com a vontade de Deus. Eles só vão atuar até onde Deus permite que eles venham atuar. Eles estão sob controle. Eles não agem de forma desenfreada. 3. Deus exerce a sua soberania no espaço. Somente serão mortos a terça parte dos homens. Mais uma vez, chamo a sua atenção aqui, que terça parte não é um número literal. Mas o que o texto nos mostra é que Deus tem o controle absoluto daqueles que serão alvos da sua justiça, que serão alvos da sua ira. Então, é como se o apóstolo João estivesse dizendo: olha, Deus há de manifestar o seu juízo, esse juízo já está determinado o tempo e a hora que há de acontecer, e somente serão atingidos nesse juízo aqueles a quem Deus escolheu para que fossem alvos da sua ira, para que fossem alvos da sua justiça. Nenhum escapa. Todos eles serão alvos da justiça divina. Quarta lição que nós aprendemos nessa manhã: o juízo de Deus é a manifestação de sua ira. Versículo 16, por favor, Apocalipse 9:16, a palavra do Senhor assim nos diz: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ouvi o seu número. A imagem que nós temos aqui são de 200 milhões de cavaleiros, e revela esse número, a intensidade da ira de Deus. Então, quando nós encontramos essa menção aqui, de 200 milhões de cavaleiros, nós não podemos, mais uma vez, entender esse número de forma literal. Ou seja, o que nós devemos entender, que esse número mostra a intensidade que será esse juízo aplicado sobre todos os ímpios. Versículo 17, e a quinta lição que nós aprendemos nessa manhã: o juízo de Deus no sexto selo, ou na sexta trombeta, referem-se às guerras. Então, a pergunta que muitas vezes nós fazemos é essa: essa sexta trombeta já tocou? E a resposta que nós temos à luz desse texto é: já tocou. Nessa série, o nosso objetivo é mostrar que falta tocar apenas uma trombeta. Qual é a trombeta que falta tocar? A sétima trombeta. É a mesma trombeta, podemos dizer, que aparece lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4,
quando Paulo, falando sobre a vinda de Cristo Jesus, diz que ao soar da trombeta, o Filho trará em sua companhia os que dormem, os que estiverem vivos serão arrebatados, e os que estiverem mortos ressuscitarão ao som da trombeta. Mateus 24, Jesus também fala sobre o clangor da trombeta. E qual é essa trombeta? A 7ª trombeta. Então, tanto a trombeta que é mencionada em Mateus 24 por Jesus, quanto a trombeta que é mencionada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e a trombeta que é mencionada aqui em Apocalipse são a mesma trombeta. É a 7ª trombeta. Então, o que eu gostaria que a igreja entendesse nessa manhã, a 6ª trombeta já tocou. E olha aqui o fundamento. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, que é um tom avermelhado, e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Vamos analisar aqui esse texto? Primeiro, Jesus afirmou que nos últimos dias haverão guerras. Lembremos de Mateus 24, 7 e 8. Mateus 24, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor assim nos diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Faz parte ainda da 6ª trombeta. A 7ª trombeta, a última trombeta, ainda não tocou, mas as guerras que nós temos visto fazem parte da agenda de Deus para os últimos dias. Só para a gente entender, e preste bem atenção nessa questão aqui. Lembrem-se que nas lições anteriores nós vimos que os agentes que provocam as guerras são espíritos caídos, são espíritos malignos. Estão lembrados disso? Então, Deus, na sua infinita soberania e no seu controle absoluto da história, permite que esses agentes do mal influenciem nações, levantem nações contra nações. E essa tensão e essas guerras que existem, todas essas questões fazem parte dos últimos dias. É o cumprimento da promessa de Deus, é o cumprimento das profecias. Segundo ponto, existe uma grande semelhança entre a cavalaria do 6º selo e a cavalaria do 5º selo. Lembra que nós estudamos a estrela caída e a cavalaria infernal no domingo passado? E se você fizer um contraste, uma comparação, melhor dizendo, você há de observar que a imagem aqui é a mesma. Nós vimos então que a estrela caída, que Satanás recebeu a autoridade da parte do Senhor para abrir o poço, e do poço saíram então esta cavalaria infernal, e nós vimos na aula passada que essa cavalaria infernal, que esses anjos caídos, eles agem no mundo provocando o quê? Guerras, disputa, trazendo rivalidades. E aqui, mais uma vez, o apóstolo João mostra essa mesma verdade no 6º selo, na 6ª trombeta. O ponto que é importante nós observarmos, que com o passar do tempo, com a aproximação ao soar da 7ª trombeta, a intensidade aumenta. Os exércitos do mal aumentam. Existe maior possibilidade de conflitos. Nós vivemos num país muito abençoado. E assim, hoje um dos fenômenos da globalização, podemos assim dizer, é de nos ajudar a ver o que acontece fora do nosso país, que é muito abençoado. Um pouco de atenção da nossa parte fará com que nós enxerguemos com clareza quantas guerras existem hoje no mundo. Quantas nações hoje estão afligidas. O Nelson, até na sexta-feira, estava falando para que nós orássemos pela Índia, onde igrejas e missionários foram presos e igrejas foram destruídas. Então, nós aqui no conforto, de Cacoal, na terra abençoada de Rondônia,
num país tão rico e próspero como o Brasil, a gente olha, isso aqui, pastor, nem está acontecendo, isso aqui é ficção, isso aqui é uma coisa meio hollywoodiana. Não, está acontecendo, é realidade. A sexta trombeta já soou, e em muitos lugares nossos irmãos estão sendo perseguidos, em muitos lugares há morte, há guerras terríveis. Segundo os dados de pesquisa, no século passado, 100 anos, morreu mais gente nessas mortes do que nas duas outras grandes guerras mundiais. Somando as duas outras grandes guerras mundiais, morreu mais gente nessas guerras do que nós tivemos no século passado. Não, nessas guerras localizadas, nessas guerras constantemente aparecem em nossos noticiários. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver claramente que isso é o cumprimento das profecias. Quarta verdade que eu destaco, à luz do versículo que nós estamos analisando. Mais uma vez nós encontramos essa tríade, né? Fogo, fumaça e enxofre. E essa é uma alusão ao juízo de Deus. Lembremos de Sodoma e Gomorra, que foram também cidades destruídas, né, por fogo e enxofre. Então, toda vez que nós encontramos essa expressão, essa tríade, né, fogo, fumaça e enxofre, é uma referência ao juízo divino. Versículo 19, sobre essa guerra, ou sobre essas guerras, a gente pode até colocar aqui no plural, Apocalipse 9, 19, a palavra do Senhor assim nos diz: pois a força dos cavalos estava na sua boca, isso aqui é muito interessante, e na sua cauda, porquanto a cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Olha só que interessante as características dessa guerra, versículo 19. O que esse versículo nos ensina? O que o apóstolo João quer nos mostrar? Primeiro, que a força da guerra está na comunicação. Vejam vocês, início do versículo 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca. Então o apóstolo João estava nos mostrando aos seus leitores, nos mostra hoje que nos últimos dias, a força da guerra, o que produz essa guerra, é a comunicação. Lembremos das palavras de Jesus que diz, nos últimos dias ouvireis de guerras e rumores de guerra. Pare para pensar um pouco nas notícias, nos discursos inflamados que nós ouvimos de alguns líderes mundiais, a tensão constante que o mundo vive. E se você observar, todas as guerras, elas começaram através de discursos inflamados de seus líderes. Homens com grande poder de persuasão, com grande oratória, com excelentes dons de comunicação, mobilizaram países e nações e promoveram guerras, pela força da comunicação. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção, os líderes serão seduzidos a entrar em guerra. Vejam vocês que no versículo 19, por isso que eu até coloquei ali o grifo em azul para chamar a sua atenção, sua cauda se parecia com serpentes. E mais uma vez, por favor, entenda, não são figuras aqui literais. Quando o apóstolo João usa da figura da serpente, o que ele quer dizer? Lembremos que no Éden, a serpente personificou ali a Satanás, e ele foi um animal, podemos dizer assim, um réptil, que demonstrava o poder de sedução da estrela caída. Então, o que o apóstolo João nos mostra aqui? Que esses anjos maus caídos, ele age por trás desses líderes, seduzindo esses líderes para que promovam guerra. Essa é a forma como os anjos caídos agem. Eles não agem diretamente provocando a guerra, mas eles inflamam os egos desses líderes, para que esses líderes então provoquem a guerra.
Terceiro aspecto, e tinha cabeça e com ela causavam danos. Então esses líderes possuem uma inteligência para o mal. É que o apóstolo João está mostrando aqui. Que todos esses ímpios aqui, que promovem essas guerras, que causam essa instabilidade, que é uma característica dos últimos tempos, eles têm uma inteligência para o mal. Amados irmãos, lembremos que a história da igreja nos últimos dias aqui não será uma história feliz. Serão tempos de angústia, serão tempos de perseguição. É muito importante que nós entendamos isso. A perseguição já ocorre, como nós temos apresentado aqui para os irmãos, o mal já atua. Há muitos lugares onde existem guerras e violências, e tudo isso é uma orquestração maligna, mas haverá um tempo que esse ataque será global, que esse ataque será mundial. Quanto mais próximo nós chegamos da sétima trombeta, maior será a intensidade, maiores são as investidas de Satanás e de seus anjos. Sexto, o mais interessante aqui, tudo isso que acontece, de fato, deveria ser para o arrependimento desses homens maus. Mas o texto claramente mostra que todo esse juízo de Deus, todas essas guerras, todas essas atrocidades, os terremotos, as mazelas que existem no mundo, não tocam o coração dos ímpios. Eles têm o coração endurecido, eles têm o coração petrificado. Vejam aqui o texto, que fundamenta essa minha declaração. Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, e nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da prostituição e nem dos seus furtos. Vamos destacar aqui algumas lições que nós aprendemos. Primeiro, a dureza do coração do homem. À luz desse texto aqui, eu chamo a sua atenção para os resultados da dureza do coração do homem. Primeiro resultado, idolatria intensa. Então, o homem que rejeita a Deus, que rejeita ao seu filho, ele há de mergulhar em uma idolatria intensa. E mais uma vez, por favor, chamo a sua atenção para este fato. Quando falamos de idolatria aqui, nós não estamos falando apenas sobre algo religioso. Porque idolatria é muito mais do que uma religião. Idolatria é algo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Deus tem que ser a razão do nosso viver. Nós fomos criados para a glória dEle. Nós fomos criados para a exaltação do nome dEle. Nós fomos criados para adorá-lo. Porém, se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outra coisa. Ou adoramos o Criador, ou adoramos a criatura, ou a criação, algo que Deus fez. É inevitável isso. Então, quanto mais o homem se endurece nesse firme propósito de rejeitar a Deus e o seu filho, mais intensa será a idolatria no seu coração. O seu trabalho pode ser um ídolo. A sua formação acadêmica pode ser um ídolo. Os seus bens materiais podem ser um ídolo. A sua aparência, lado estético, pode lhe ser um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que devota a nossa atenção. Ídolo é tudo aquilo que toma o nosso tempo, que ocupa a nossa mente em primeiro lugar. Preste atenção. Agora uma palavra aos salvos de alerta aqui. Se existem coisas nesse mundo que ocupam mais a nossa mente do que Deus, nós somos idólatras.
Se o teu trabalho ocupa mais o teu tempo e a tua mente do que Deus, estou falando de religião, estou falando de Deus, você é um idólatra. Porque aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, o nosso serviço, não é para a nossa autopromoção. Mas aquilo que nós fazemos, nosso trabalho, visa a glória de Deus. E os ídolos nos sugam, e os ídolos nos frustram. É muito interessante isso. O único que não nos suga e quem não nos frustra é Deus. Só que mesmo a gente sabendo disso, é tão interessante, a gente sabe que Deus ele não nos suga, Deus não nos frustra, pelo contrário, Ele renova as nossas forças, porque em Cristo Jesus nós recebemos um convite de irmos a Ele, descansarmos nele, pois Ele nos oferece águas de descanso. Nós rejeitamos muitas vezes a fonte da água da vida e preferimos cavar cisternas rotas. Então assim, é sempre importante, meus amados irmãos, nós sondarmos os nossos corações. É sempre importante nós revermos as nossas posturas, as nossas escolhas, para que nós não caiamos no pecado da idolatria. A dureza de coração produz violência extrema. Observem a facilidade como as pessoas hoje tiram a vida um do outro. Já viram isso? A pessoa faz abordagem a um jovem, né? A gente vê isso, infelizmente, com muita tristeza, com muito pesar. Quase todo dia a gente se depara com essa realidade na televisão. Fala, olha, me dá aqui o seu celular. Aí a pessoa às vezes resiste e não dá o celular, vai lá a pessoa e tira a vida do outro. Às vezes nem por um celular, R$2, R$10. A existência humana hoje está banalizada. Hoje, com muita facilidade, as pessoas tiram a vida um dos outros. Não há mais respeito pela existência humana. E a gente, às vezes, quando se depara com algumas entrevistas, pelo menos eu confesso a vocês que fico horrorizado. Algumas vezes, alguns assassinos são entrevistados, e aí o repórter pergunta: quando você sair da cadeia, o que você vai fazer? E alguns dizem o seguinte: vou fazer tudo o que eu fazia antigamente. Vou roubar, e se preciso eu mato mesmo. Isso é o resultado de um coração sem Deus. Isso é resultado de pessoas entregues à idolatria. Outro aspecto interessante, o que a idolatria produz? Um misticismo cego. E aqui é algo que a gente confunde, né? É muito importante, meus amados irmãos, que eu e você tenhamos um entendimento do que é uma espiritualidade saudável. E como eu e você podemos definir alguém espiritualmente saudável? É quem tem uma vida centrada em Cristo Jesus. O que eu quero dizer? É que nem sempre um ativista religioso tem uma espiritualidade saudável. Porque hoje nós encontramos pessoas que constroem uma espiritualidade em torno de questões místicas. Vou dar alguns exemplos. Para se falar com Deus tem que subir a um monte. Para se falar com Deus precisa percorrer um caminho de peregrinação. Para se alcançar um favor divino, você precisa se apegar a um objeto ungido e sagrado. Já viram isso? Esse apego a objetos, esse apego a lugares, esse apego a práticas religiosas é o resultado de uma vida idólatra. E olha só que interessante, espero que você compreenda isso. Pessoas fazem um esforço para se aproximar de Deus, por maior que possam ser os seus esforços, mais distantes de Deus estão. Vamos enxergar da seguinte forma: existe um único caminho que leva para Deus,
E existe um outro caminho que afasta as pessoas de Deus. E esse outro caminho é o caminho das práticas místicas, das religiões, das superstições, das práticas em que o homem se torna o centro de todas as coisas. Pessoas vão por esse caminho pensando que vão encontrar a Deus, mas não vão encontrar o Senhor. Pelo contrário, terão um final triste. Chegarão a lugar nenhum. A Bíblia é muito clara, João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, artigo definido. Só existe um caminho. Nenhuma outra prática religiosa, nenhum outro esforço religioso, nenhuma penitência pode levar as pessoas a Deus. E aqui você vai se assustar. Já observaram que a cada dia, podemos assim afirmar, surge uma nova igreja? Você já percebeu que a cada dia surge uma nova seita? Um novo grupo que se diz: nós encontramos o caminho de levarmos as pessoas a Deus. Já viram isso? E o curioso é que a gente pensa: nossa, mas que coisa boa está acontecendo, que maravilha. Nem sempre. Isso também não pode ser olhado apenas numa perspectiva positiva. Percebam que a cada dia surgem novas religiões, movidas e inflamadas pelo ego dos seus líderes. Estão na igreja, e aí eles encontram uma certa oposição, pegam um grupo, saem e montam a sua igreja. Aí tem um tempinho lá, o ego inflama novamente, ou até um daqueles que estava ao lado daquele líder se rebela contra o outro líder e abre uma outra igreja. São igrejas que são abertas, são igrejas que surgem movidas pela vaidade e pelo ego dos seus próprios líderes. Irmãos, essa é uma característica dos últimos dias. E olha só como Satanás ele age de uma forma bem interessante. Ele produz essa falsa aparência de espiritualidade. E a construção dessa falsa aparência de espiritualidade é, na verdade, uma fumaça que Satanás lança no mundo com o propósito das pessoas não enxergarem a verdade que está em Cristo Jesus. O ponto que eu insisto que vocês entendam é o seguinte: você pode estar na igreja, você pode ser um religioso, você pode ter várias práticas religiosas que podem ser aplaudidas e reconhecidas pelos homens, mas se não forem centradas em Cristo Jesus, se não forem para a glória de Cristo Jesus, elas não têm propósito, sentido e valor nenhum. E a dureza de coração também, ela produz imoralidade sem limites. Já perceberam como o padrão de moralidade do mundo tem cada vez caído mais? E aqui, meus amados irmãos, eu poderia elencar várias coisas. Dentre eles, projetos de leis que hoje já tramitam no Congresso, tentando regularizar a relação de homens com animais, que é chamada bestialidade. Sem contar outras e outras questões que nós temos visto. Existe hoje um grande esforço para a desconstrução da família, dos valores, melhor dizendo, que constituem e que firmam o princípio da família. 3 são os valores, meus amados irmãos, que alicerçam uma família. A família é um relacionamento heterossexual, monogâmico, com o fim da procriação da espécie humana. Isto é o conceito de família, biblicamente falando. E a sociedade há todo um esforço com o objetivo de destruir esses valores. E, amados irmãos, eu insisto que nós precisamos ensinar os nossos filhos esses valores. Menino precisa ser ensinado a ser menino, e menina precisa ser ensinada a ser menina.
Precisamos educar os nossos filhos com a definição clara dos seus gêneros, para que não se corrompa o padrão de moralidade da nossa sociedade. Cada vez mais nós temos visto o padrão de moral, meus amados irmãos, mais e mais baixo. E, por favor, entendam isso. Não é algo aleatório. Duas forças provocam isso, à luz do texto que nós estamos estudando. Primeiro, o coração do homem sem Deus, a sua natureza manchada e corrompida pelo pecado. Segundo, forças demoníacas que agem por detrás de homens maus e ímpios para construírem esse cenário de podridão moral. Também o texto nos mostra que nessa sexta trombeta, nos últimos dias, por causa da dureza do coração, por causa da idolatria humana, os homens vão agir tirando do outro aquilo que o outro possui. Os furtos. Mais e mais nós temos visto aumentando, isso em escala mundial, a questão dos furtos, a questão dos roubos. E, amados irmãos, tudo isso faz parte do cumprimento da agenda de Deus para os últimos dias. Para concluir o nosso estudo de hoje, para passarmos para as perguntas, que eu creio que provavelmente nós teremos várias hoje, ok? Vamos lá então. Aplicações. Primeiro, o juízo de Deus é um ato de misericórdia, os ímpios deveriam se voltar para Ele. Esse texto é surpreendente, né? Porque todo esse juízo que Deus aplica à terra, que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, o objetivo, o apóstolo João nos mostra isso, é fazer com que os ímpios se voltassem para o Senhor. Segundo, olha que interessante, a ação dos demônios, ela é silenciosa e ela é fatal. Eu já disse isso no estudo passado, mas nós não temos que ficar preocupados, assustados ou amedrontados com aquelas aparições de demônios em alguns cultos neopentecostais, que a pessoa coloca a mão para trás, muda de voz, o semblante fica desfigurado. Este é o menor dos males. O maior de todos os males é essa ação silenciosa dos demônios por trás de líderes mundiais, que promovem guerra, que acentuam a desigualdade social. E aqui um ponto: não existe sistema político perfeito, nem direita, nem esquerda, nem centro-esquerda, nem socialismo, nem comunismo, nem democracia, nem capitalismo. Não existe sistema perfeito. E é uma tolice nós, como cristãos, falar: eu sou de direita, eu sou de centro-esquerda, eu sou de centro-direita moderado. É tolice. Ao invés de nós nos preocuparmos com a definição ou a nossa identificação política, é simples a questão. Politicamente falando, nós somos cristãos. Os nossos valores estão à luz da Bíblia. Se alguém lhe perguntar: você é de direita ou de esquerda? Você responde: eu sou cristão. Nem direita nem esquerda, sou cristão. Essa não deve ser uma preocupação nossa. A nossa preocupação na sociedade é de preservarmos e de mantermos os valores da palavra de Deus. Confortante em toda essa narrativa, Deus tem o controle absoluto de tudo que acontece. Deus tem controle absoluto de tudo que acontece.